Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando a palavra. Convido os irmãos a abrir comigo, por favor, no livro de Salmos 7. Vamos estar lendo apenas o versículo 17. O título dessa mensagem, irmãos, é Jeová Elohim, Deus Altíssimo. Glória a Deus, louvado ao Altíssimo. Glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo 7, apenas o versículo 17. A palavra diz assim: Eu louvarei o Senhor conforme sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus. Vamos estar fazendo oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, ó Senhor Deus, te recebemos toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Colocamos, Senhor, nossas vidas aqui diante do Senhor, ó Pai. O Senhor pode estar abençoando cada um de uma forma tremenda, conforme, Senhor, a bênção da necessidade, Senhor. Nesta noite, Senhor, nossa casa, Senhor, não para fazer figura para o homem, não para vir aqui, Senhor, Pai amado, mostrar, Senhor, Pai amado, que nós estamos, ó Pai amado, simplesmente aqui, meu Pai amado, na igreja. Mas nós saímos da nossa casa, Senhor, porque nós queremos algo da parte do Senhor, porque nós queríamos, meu Pai amado, ouvir a Tua voz. Eu te peço, meu Pai amado, que o Senhor alcance cada vida, Senhor. Que não seja simplesmente mais um culto, mas que seja um culto diante do Senhor. E que esta palavra, Senhor, Pai amado, no qual o Senhor tocou no coração, meu Pai, do Teu servo, possa estar chegando, meu Pai amado, sobre esses corações aqui nesta noite, Senhor. E que nós vamos sair daqui não como nós chegamos, mas com algo da parte do Senhor. Também que o Senhor cresça, meu Pai, e que o Senhor nos diminua. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vocês vão estar se sentando. Irmãos, a palavra Altíssimo para o nosso Deus representa sua posição de grandeza. Quando nós falamos assim, o nosso Deus, Ele é Altíssimo. Isso representa a grandeza do nosso Deus. E quando fala Altíssimo, é porque está acima de todas as coisas. E hoje, nessa noite aqui, irmãos, nós vamos estar meditando sobre isso. E isso é necessário que nós paramos, meditamos e remoemos essa palavra. Pensamos realmente, irmãos, sobre o Deus que nós servimos. Aleluia. Porque nós não servimos qualquer Deus. Glória a Deus. Nós, irmãos, às vezes, pelas circunstâncias da vida, pela forma automática que nós levamos as coisas, às vezes nós não paramos e pensamos o quanto o nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele é Altíssimo. Não há outro Deus igual ao nosso. Não há, irmãos, outro Deus igual ao nosso. Aleluia, Pai. O nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, Ele é o Criador. Ele que formou tudo. Foi Ele, irmãos, que formou, assim como está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, onde que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. E a palavra fala que o Espírito Santo pairava sobre a face da terra. E ali, irmãos, o relato do capítulo 1 de Gênesis vai ser um relato do capítulo no qual foi feito, teve o primeiro dia, teve o segundo dia, teve o terceiro dia, teve o quarto dia, o quinto dia. E todas as coisas estavam sendo formadas. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que no sexto dia Deus criou o homem. E Deus descansou. Deus criou todas as coisas, irmãos, que nós vemos. Aleluia. Tudo. O homem, por mais que o homem ele possa ter sabedoria, possa ser inteligente, possa realmente desbravar ciências,
ele não consegue chegar nem perto daquilo que Deus criou. Porque tudo que ele cria já foi algo que Deus criou antes, que Deus já fez antes. Então Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. E todas as coisas, irmãos, estão sob o seu controle. Aleluia. Deus, ele é altíssimo, sabe por quê? Porque nada foge do controle dele. Deus sabe, irmãos, tudo que passa na nossa vida. Deus, ele tem o controle sobre o universo inteiro. Deus tem o controle, irmãos, sobre as águas dos mares. Deus tem o controle, irmãos, sobre as terras, as planícies, as montanhas. Deus tem o controle sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas. Deus tem o controle, irmãos, sobre toda a natureza. Glória a Deus. Deus tem o controle, irmãos, sobre os reis da terra, sobre os príncipes dessa terra que nós vemos hoje. Você acha que todas as decisões que acontecem hoje, se não for permissão de Deus, o homem não decide? Nada foge do controle de Deus, irmãos. E Deus tem o controle, irmãos, sobre a sua igreja. Deus tem o controle sobre a nossa casa. Deus tem o controle sobre a sua vida. Glória a Deus. Nada foge do controle do Senhor. Às vezes nós, como homens, podemos pensar assim: está tudo fora do lugar, né? A minha vida espiritual está faltando isso, a minha vida financeira, a minha vida conjugal, a minha vida material, a minha vida física, a minha saúde. Talvez a gente pense assim: está algo fora do lugar, ou está tudo fora do lugar. Mas na verdade, irmãos, se nós estamos dentro do centro da vontade de Deus, nada está fora do lugar. Tudo é por permissão de Deus, e melhor Deus tem para nós, irmãos. Deus, ele não esquece de um filho seu. Olha só que como é que tudo como é que é tão maravilhoso. Eu comecei falando sobre o universo, sobre todas as coisas, e eu parei na sua vida. Amém. Deus é tão maravilhoso, ele é tão altíssimo, que ele se importa com o universo inteiro e se importa com a sua vida. Deus, ele tem um controle de todas as coisas, sobre as estrelas do céu, sobre a lua, sobre o sol, sobre todo o universo e sobre a sua vida. Por isso que ele é altíssimo. Deus, irmãos, é aquele que ele conhece cada digital. Ele conhece cada voz sem confundir uma sequer. Deus conhece, irmãos, cada sonho sem se confundir. Já imaginou se Deus se confundisse? Ele confundisse o sonho da Cleonice com o sonho da minha esposa? Aí ele entregava o sonho que era o sonho da Cleonice para minha esposa. Aí, ou vice-versa. Deus não confunde, irmão. Sabe por quê? Ele está no controle de todas as coisas. Já imaginou se Deus ele atrasasse? Por isso que ele é altíssimo, ele não atrasa. Jamais. Então, irmãos, nós podemos confiar nesse Deus. Deus, ele é aquele que conhece o fim das coisas antes do início delas. Quem aqui já começou a construir algo e que chegou no final e assim, eu não imaginava que ia ser assim? Foi melhor do que eu esperava. Ou então tem coisas também que a gente faz e fala assim: ah, não ficou bom, eu vou ter que fazer tudo de novo. A gente começa a fazer uma redação lá, né, faz o primeiro capítulo, isso mesmo, o primeiro parágrafo lá da redação. A gente nem imagina como é que vai ser a conclusão. A gente vai desenhando aquilo ali, fazendo aquele esboço, e chega no final a gente fala assim: ficou bom. Mas ninguém imaginava que o final seria aquele. Porque nós, irmãos, não temos como saber o final das coisas antes do princípio delas. Eu começo a construir uma casa ali, começa a meditar e pensar: essa casa vai ser desse jeito, e começa a fazer os fundamentos da casa, começa até a sonhar e imaginar como é que vai ser a casa. Eu não tenho como saber como é que vai ser o final. Por mais que o engenheiro chegue e coloque um desenho na frente,
O projeto é esse, mas o resultado é esse. Agora com Deus, irmãos, não é assim. Com Deus ele sabe o final das coisas antes do início dela. Eu vejo assim, Deus vendo pessoas hoje, nos dias de hoje, meus irmãos, não é no passado não, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Eu creio que Deus vê pessoas ainda hoje, quem sabe agora no mundo das drogas, do vício. Quem sabe pessoas que estão hoje, nesse momento agora, na prostituição. Pessoas agora, quem sabe até pensando em tirar sua própria vida. E Deus olhando assim, vou mandar aquele servo meu lá, aquela serva minha lá, que está aqui hoje nesta noite, levar a palavra para ele. Aquela mensagem vai chegar nesse coração e ele vai ser transformado. Porque ele está vendo só o fim que ele está pensando que ele vai ter, mas eu vejo o fim das coisas antes do início delas, e eu já estou vendo a transformação naquela vida antes dela ver. Porque por isso, irmãos, que nosso Deus ele é altíssimo. Naquilo que nós vemos morte, naquilo que nós vemos destruição, naquilo que nós vemos que não tem mais jeito, Deus chega e fala assim: não, eu vou fazer diferente. Glória a Deus. Eu vou fazer uma mudança que ninguém acreditaria que eu iria fazer. No meio daqueles ali que já se perdeu tudo, onde que, assim como está escrito lá em Ezequiel, né, irmãos, os ossos sequíssimos. A palavra fala que os ossos estavam sequíssimos. A palavra nem fala seco, não. Sequíssimos. Ou seja, era impossibilitado de ter vida. E sabe o que eu amo da palavra, irmãos? Que Deus pergunta assim para Ezequiel, assim, pode esses ossos voltar a ter vida? Ou pode esses ossos reviver? Qual a resposta do profeta? Tu sabes, Senhor. Sabe por quê? Nós, com os olhos humanos, nós estamos pensando assim: Senhor, que esses ossos desse jeito tá seco? Se eu jogar um foguinho aqui, vai queimar tudo, virar cinza. Mas só que o Senhor é Deus. Aleluia. O Senhor vê além do que eu posso ver. Era isso que Ezequiel estava falando para Deus. Tu sabes, Senhor, que o Senhor sabe lá no final. Aquilo que eu estou vendo hoje com os meus olhos naturais, que para mim é impossível, para o Senhor todas as coisas são possíveis. Por isso, irmãos, que a gente entra em algo na nossa vida, né? Fazendo algo, jamais a gente pode dizer assim, eu não vou conseguir. Por isso que jamais a gente pode falar assim, não vai dar certo. Sabe o que a gente tem que falar? Deus pode. Amém. Eu estou vendo uma situação, mas Deus vê outra. Aleluia. Eu estou pensando de um jeito, só que o jeito que eu penso não é o mesmo jeito que Deus pensa. Glória a Deus. Deus vai muito, o pensamento de Deus vai muito além dos nossos pensamentos. E é por isso, igreja, que Ele é altíssimo. E eu vou falar essa palavra de vez hoje, viu? Glória a Deus. Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Deus, irmãos, Ele conhece o homem por completo. Por isso que Ele é altíssimo. Ele conhece seus pensamentos. Olha o quão profundo que é isso, irmãos. Às vezes nem eu mesmo me entendo com os meus pensamentos, mas Deus conhece nossos pensamentos. Às vezes quando a gente está ali, irmãos, pensando em algo, remoendo algo, né? Que a natureza humana é essa, e nós estamos pensando. E às vezes a gente está pensando em algo que a gente tem que resolver ainda. Eu imagino Deus olhando para nós pensando assim: para que gastar tanta energia? Eu já estou nesse negócio. Eu já vou entrar com uma providência. E nós estamos lá pensando como é que nós vamos resolver aquilo. Talvez a gente nem falou para Deus ainda. Davi um dia, irmãos, Davi falou assim, que está abatido a minha alma, que perturbas dentro de mim. Espere em Deus,
porque eu ainda o louvarei. Porque está batido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. É isso que eu estou falando aqui, irmãos, ó, sobre os nossos pensamentos. Às vezes a gente está pensando em algo, e pensando, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou sair deste lugar, como é que eu vou chegar em tal lugar, como é que eu vou sobressair em tal situação. E nossa alma fica abatida. A gente nos perturba, a alma nossa nos perturba dentro de nós. Porém, irmãos, nós temos que confiar no Deus Altíssimo, porque Ele sabe, irmãos, o final das coisas. Ele sabe o final das coisas antes do início delas. Confie em Deus, espere em Deus. Ele conhece, irmãos, a intenção do nosso coração. A palavra fala que do coração procede as saídas da vida. O nosso coração, igreja, é tão importante que o próprio Jesus falou sobre o nosso coração. Ele falou assim, ó: aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se o nosso coração está nas coisas terrenas, o nosso tesouro está nas coisas terrenas. Agora, se o nosso coração está nas coisas celestiais, o nosso tesouro está nas coisas celestiais. Deus conhece o coração de cada um aqui, igreja. Nosso Deus, Ele é altíssimo. Altíssimo. E que nosso coração, irmãos, esteja nas coisas do alto, voltada para as coisas do alto, porque Ele vai conceder vida. Deus conhece cada célula do nosso corpo. Glória a Deus, papai. Eu não sei se você já orou assim, mas eu já orei pedindo a Deus para que conhecesse-me completo, até a célula mais pequenininha do meu corpo. E Deus conhece, irmãos. Nosso corpo profundo. Cada um de nós. Deus não é um Deus que é cheio de demanda. Onde que, às vezes, muita gente pode imaginar que Deus fica arquivando lá quais são as coisas que Ele tem que resolver. Deus não é assim, irmãos. Deus é aquele que é um Deus de perto. É um Deus que nós podemos chegar para Ele e dizer a nossa necessidade. Ele nos escuta no momento, na hora que nós estamos falando. Às vezes nós pensamos assim: ah, mas Deus não vai me escutar. Deus é o mesmo Deus, irmãos, que cura o câncer e cura uma dor de cabeça. Aleluia, com certeza. Deus é o mesmo Deus, irmãos, que abre a porta, irmãos, para pagar para aquele que está com uma dívida enorme, para aquele que está precisando de R$20 para comprar algo que está precisando naquele momento. Ele é o mesmo Deus das coisas grandes, impossíveis, como das coisas mínimas. Só que nós temos que andar na dependência dele e confiar nele, porque ele, irmãos, ele cuida de nós. Deus cuida tanto de nós, mas tanto de nós, irmãos, que eu tenho um pequeno testemunho para contar dessa semana. Quinta-feira, chuva, na parte da tarde, Belo Horizonte chovendo muito. Sete Lagoas, cheguei aqui também chovendo. Eu saí do meu serviço, irmãos, estava tudo fechado, aquele chuvão. Eu estou assim, e eu não estava com sobrinha. Sexta-feira eu levei sombrinha, viu? Não choveu. Mas na quinta-feira eu estava sem sombrinha. Saí do serviço, tudo fechado, chuva. A hora que eu saí assim, de frente assim, ao hospital, aí eu corri até o ponto, não molhei, o ponto era coberto. Aí quando eu pensei que não, veio o móvel, peguei o móvel, cheguei na estação, desci da estação, fui até a rodoviária, irmãos. Tempo todo chuvoso, mas a chuva parou e eu não molhei. Chega na rodoviária, pego o ônibus, demora muito para chegar em Sete Lagoas,
porque a estrada estava toda parada, por causa de chuva. Chega de Sete Lagoas, eu mandei mensagem para minha esposa, ela falou assim, não, aqui não está chovendo não. Eu tô assim, ó, aqui caindo nesse pé d'água. Fiz até um vídeo. Chega em Sete Lagoas, aí quando cheguei em Sete Lagoas não estava chovendo. Eu já vi o asfalto todo sequinho, mas a chuva estava toda armada para descer, para cair. Tô assim, agora pronto. Corri pro ponto. Quando chega no ponto, eu espero a lotação não vem. Aí veio a chuva. Eu escondi da chuva. Aí veio um chuvão, irmãos. Chuvão mesmo. E a chuva caindo. Começou a dar enxurrada. Eu tô assim, oh meu Deus. Tem misericórdia. Eu vou chegar, eu pensei comigo assim, eu vou chegar em casa seco. Eu não vou molhar não. Aí eu falei assim com o Senhor, oh meu Deus. Abençoa que essa chuva pare. Para me pegar a lotação. Irmãos, eu fui orando assim, ó. A chuva parou. Glória a Deus. Só que a gente, quando a gente pede Deus, a gente quer sempre algo um pouquinho mais, né? Aí começou a ter uma enxurrada enorme, só que não dava para entrar na lotação. Aí eu pensei, Senhor, abençoa que essa enxurrada reduza. Glória a Deus. Para eu não molhar o pé, né? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a enxurrada foi e parou. Meu Deus. A inundação veio, foi o tempo certinho. O tempo cronometrado por Deus, irmãos. Eu creio. A chuva parou, a enxurrada reduziu, eu entrei na lotação seco. Glória a Deus. Aleluia. Aí Deus olhou assim, ó, tô cuidando. Aí eu chego em casa, estava chovendo lotação, a chuva... Irmão, sim, não tem explicação. A hora que eu cheguei no Eldorado, não estava com a chuva que estava lá atrás, eu desci da lotação, cheguei em casa. Aí minha esposa está assim, como é que você conseguiu chegar aqui seco com essa chuva? Isso é Deus, velho. É Deus. Deus cuida, irmãos. Não pode ser uma coisa simples? Pode ser. Mas só que Deus é maravilhoso, irmãos. Ele cuida de nós. Muitas vezes nós que não falamos para Ele o cuidado que nós precisamos que Ele tenha conosco. Nós não oramos e pedimos a Ele aquilo que nós necessitamos. Eu estou dando um exemplo aqui dessa chuva aqui, mas tudo aquilo que nós necessitamos ao Senhor, nós podemos pedir para Ele, porque Ele é altíssimo. Ele é altíssimo. E a palavra fala que tudo aquilo que nós pedimos a Deus crendo, isso nós vamos receber, irmãos. E nós podemos orar, pedir a Deus que Ele vai escutar a nossa oração. Antigo, é de dar bem. Vocês vão dar bem, e a planta deve estar doce, aí eles vão lembrar do nosso povo, não vocês. Aí eu fui nesse mais esse serviço, né? Eu cheguei, aí eu fui lá, aí comecei. Aí eu dá bem e eu ficava descontando os dias. Aí eu ficava lá em manutenção do banco. Eu falei, se eu posso passar por tal, antes do tal. E pode. Eu falei, cara, você vai falar assim, tá bom, você vai passa dela. Aí eu disse, não, eu fui no banco carro, eu estava de carro da profetia, antes de saber minha acesso. Eu vou pode abrir, jogar no papel, eu assim, não de nada, eu pensei, vou na coisa, eu gosto, eu para ver que eu vou português, vai ficar deixando agora aqui, e você vai passar pra mim. Quando você pega tudo tá assim. Tem que acontecer na minha vida. Aí eu peguei de poder vir assim, soltando e voltei. Você também tem tempo diferente. Aí ele passa e lá veja, ela vai no banco, faz o melhor, ela é bom. Eu vou cobrar para passar por 20 reais, eu estava por 44 alguém. Certo. O salário é 1.500, então, acho que ele viu, a minha paciência em 54, né? Diferente, né? Não tem que é isso. Deve acordar a gente. A gente. Aí ele pensa que eu estava querendo. Glória a Deus. E nós, irmãos, nós somos filhos, não criaturas de Deus. Aleluia. E nós, como filhos de Deus, irmãos, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Salmo 47, versículo 2 diz assim, ó: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e grande rei sobre toda a terra. Filho de rei é o quê? Príncipe. Príncipe e princesa.
Aleluia. Jesus. Nós, irmãos, como filhos de reis, nós fazemos parte da família real. Então, por que nós muitas vezes não tomamos essa postura? E aqui, irmãos, não estou falando de soberba não, viu? Não estou falando de um coração orgulhoso, não. Estou falando de a gente tomar posse do melhor que Deus já tem para nós. Aleluia, Senhor. Porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes nós não tomamos posse do melhor que Deus tem para nós. Deus conhece, irmãos, nós. Deus da formação do ventre materno. No ventre materno Deus já nos escolheu. A palavra fala que de forma terrível nós somos formados. Você já parou para pensar como é que é? Maravilhoso o milagre de Deus. Todos nós somos, só da nossa concepção, nós já somos o milagre de Deus, igreja. Eu e você somos o milagre de Deus. Nós temos nascido. E Deus, Ele é tão maravilhoso, igreja, que Ele cuida de nós, Deus do ventre materno. Então nós precisamos dar devida reverência ao nosso Deus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu creio que em um momento sobre isso você já parou para pensar nisso sim. Mas eu não sei se você tem pensado nisso ultimamente. Mas você precisa reverenciar o nome de Deus. Não é questão de querer, é necessidade. Você precisa reverenciar o nome de Deus. Você precisa dar o devido louvor. Mas de qualquer maneira, não, com coração puro. Se purifica diante de Deus e dá um louvor verdadeiro. Não é um louvor, irmãos, forçado. E aqui eu não estou falando de voz bonita, porque se eu falar de voz bonita, eu não me incluo. Glória a Deus. Mas é uma adoração verdadeira, genuína. Aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele não quer saber se nós cantamos bem, bonito ou não. Ele quer um coração puro e um coração aberto para Ele. Eu quero que os irmãos do louvor aqui façam o melhor, né? Os irmãos do louvor aqui são chamados para isso. Glória a Deus que Deus tem abençoado tanto o louvor aqui. Deus tem abençoado tantos irmãos. Glória a Deus por isso. Mas nós que não somos separados, né, que temos esse dom dos irmãos que do louvor, nós não vamos adorar a Deus também com a voz que nós temos. E vamos buscar o Senhor. E os irmãos do louvor têm uma responsabilidade tão grande, que eu particularmente admiro tanto, que os irmãos do louvor estão aqui para fazer o quê? Levar a igreja a adorar. Através aqui do toque dos toques que foi feito aqui no violão, através dos louvores aqui, da voz dos irmãos aqui, os irmãos levaram a igreja justamente com eles a adorar a Deus. Mas é necessário, irmãos, que o nosso coração esteja aberto para que o verdadeiro louvor seja dado ao Senhor. Para que na nossa casa, irmãos, quando nós estivermos lá na nossa casa, nós possamos estar levantando nossa voz em adoração ao Senhor. Aleluia, Pai. Se eu pudesse dar um conselho para os irmãos, eu diria: não perde tempo. Louva ao Senhor dentro da sua casa. Glória a Deus. Louva ao Senhor dentro da sua casa. No dia da luta, da dificuldade, louva ao Senhor dentro da sua casa. Não deixe que a tristeza, que o desânimo, que às vezes o sentimento negativo dentro da sua casa. Louve ao Senhor. Aleluia. Está passando por luta, irmãos? Louva ao Senhor assim mesmo. Está passando por dificuldade? Louva o Senhor. Dá a Ele a verdadeira reverência que Ele merece. E precisamos, igrejas, andar como filhos dignos do Senhor. O que é andar como filhos dignos? Aquele que representa o Pai. Nenhum pai quer que o filho dele está aí no meio da sociedade e fala assim: ah, não, mas esse filho é assim, 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 assim. Nós precisamos levar o nome do nosso Pai com dignidade, igreja. Pai, eu sou um servo de Deus. Eu sou honesto. Eu ando em integridade. Eu não entro em caminho errado. Eu não faço nada que denigre o nome do meu Pai.
Eu sou um filho digno. Deus quer, irmãos, que nós reverenciamos o nome dele, porque ele é altíssimo, como filhos verdadeiros. E nós temos que, no nosso coração, irmãos, saber que o nosso Deus ele é altíssimo. Porque se no nosso coração nós sabemos que o nosso Deus é altíssimo, nós vamos dar o devido louvor a ele, a devida honra e a devida glória para ele. Porque tem muitos hoje, irmãos, que se diz servo de Deus, mas não sabem que ele é altíssimo. Serve a Deus como se fosse um Deus qualquer. Serve um Deus como se fosse um Deus que pode colocar no bolso. Serve a Deus como se Deus fosse até o escravo dele. Misericórdia. Deus ele é altíssimo, irmãos. Você sabe o tamanho de Deus que você serve? Você sabe o tamanho de Deus que você serve? Você já teve experiências com ele? Comece a buscar. Deus vai te dar essa experiência que ele quer que você tenha com ele. E você vai poder dizer assim, ó. Aquele dia o pregador falou que Deus é altíssimo. Mas eu posso dizer, porque eu tive essa experiência aqui, eu posso dizer que Deus ele é altíssimo. E é isso, irmãos, que Deus quer cada um de nós, amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Toma posse.